Bom, então dito isso, né, quando a gente vai montar uma dieta pensando em otimizar a resposta anabólica, a gente precisa pensar, né, no que os estudos dizem sobre a ingestão de macronutrientes e calorias, tá? Porque assim, para ter hipertrofia, então você precisa da síntese proteica maior que a degradação, né? Como eu disse. Síntese proteica maior que a degradação proteica. Tá? Para otimizar isso, eu preciso, como a síntese proteica, ela depende da ingestão de proteína, certo? Então, qual que é a quantidade de proteína que o nosso corpo precisa diariamente, né? A necessidade fisiológica do nosso corpo de proteína é aproximadamente 0,8 gramas por quilo. É uma quantidade, né, relativamente baixa. Tá? Pode até ser menos que isso. É o que o nosso corpo precisa de proteína porque a proteína é um macronutriente essencial, ou seja, o nosso corpo precisa de proteína porque a proteína ela desempenha um papel fisiológico importante. Vários hormônios do nosso corpo são formados por proteínas. A nossa massa muscular é formada por proteína. Então a gente tem um requisito mínimo de proteína para manter o corpo funcionando, né? Inclusive na nutrição isso aqui é chamado de RDA, ingestão dietética recomendada. Quando uma pessoa começa a treinar, ela pode ganhar massa muscular comendo essa quantidade? Pode, porque o exercício ele melhora o aproveitamento de proteína pelo corpo. Então você pode ter hipertrofia com isso daqui. Mas será que essa quantidade de proteína está otimizando a hipertrofia? Não, né? Essa quantidade ela não vai otimizar a resposta anabólica. Você pode ganhar massa muscular comendo pouca proteína sim, mas não é o mais interessante pensando em otimização anabólica. Tá? Então, quando a gente fala de uma quantidade de proteína que otimiza a resposta anabólica, então se a gente pode falar numa recomendação para hipertrofia, essa recomendação ficaria em aproximadamente o dobro daquilo ali, 1,6 grama por quilo. Tá? Ou até, alguns indivíduos podem responder até com um pouco mais, com 2,2 gramas por quilo. Né? Então a gente pode dizer aqui eu coloquei 1,6 a 2,2 gramas por quilo. Segundo as evidências mais atuais sobre o tema, né? Com essa quantidade de proteína, você estaria otimizando a resposta anabólica. O que significa isso? Significa que se você comer mais do que 1,6, né, ou 2, provavelmente você não vai ter benefício, né? Então, por isso que muitas vezes vocês vão ver alguns lugares falando 2 gramas por quilo de proteína é recomendação para hipertrofia. É um valor aproximado, certo? Então, veja bem, se a pessoa comer acima de 0,8, já vai ter uma resposta melhor do que comendo 0,8. Então, se uma pessoa está comendo 1,2 gramas por quilo, ela já tem uma resposta melhor do que 0,8. Provavelmente, né? Certo? Se ela comer acima de 1,2, 1,5, vai ter uma resposta melhor. Mas se ela comer acima de 1,6, provavelmente não vai ter um diferencial. Então, é normal, por exemplo, no fisiculturismo, os atletas comerem, às vezes, mais de 3, 4 gramas por quilo. Né? Porque eles acreditam, eles acham que vão ter melhor resposta com isso. Mas a gente não tem base, não tem evidência mostrando benefício em consumir mais do que isso. É claro que essas evidências são para indivíduos naturais, que não usam hormônios. Né? E aí você pode perguntar, Dudu, mas então o hormonizado pode ser diferente? Nós não sabemos, mas a gente sabe que o hormônio melhora a eficiência do uso da proteína pelo organismo. Então, ao mesmo tempo que o hormônio aumenta a síntese proteica, ele diminui a degradação proteica. Então, ele faz o teu corpo aproveitar mais proteína. Né? Inclusive, tem estudo mostrando que, mesmo com uma proteína bem baixa, 1,2 gramas por quilo,
bem baixo entre aspas, né? Mas 1,2 gramas por quilo é bem mais baixo do que a galera utiliza. Os indivíduos usando testosterona chegaram a ganhar 8 quilos de massa magra, né? Então veja como uma proteína baixa com testosterona ainda assim gera uma resposta anabólica muito grande. Aí você pode falar, mas se o cara consumisse mais o hormonizado, ele não teria uma resposta melhor? Não sabemos porque não tiveram estudos explorando hormônio com uma proteína mais alta, mas assim, pela minha experiência prática, eu não vejo que seria muito diferente, né? Então, mesmo com hormonizado, provavelmente ele não vai ter muito benefício comendo mais do que isso, né? Então a galera faz mesmo por achismo, tá? Bom, então essa quantidade de proteína seria uma quantidade que tende a gerar uma melhor resposta anabólica e acima disso provavelmente você não tem benefício e abaixo disso você pode ter uma resposta menor, tá? Isso pode variar também de indivíduo para indivíduo. Só essa quantidade, a proteína que a gente fala aqui, é pensando na proteína total da dieta. Então não tem gente que acha, é só proteína animal que conta. Não, você conta todas as fontes de proteína. Ah, Dudu, mas as proteínas de origem animal, elas não têm um maior valor biológico, né? Veja bem, as proteínas de origem animal, normalmente elas são mais completas em aminoácidos essenciais, né? E elas têm uma melhor digestibilidade, tá? Mas essas recomendações dos estudos são baseadas no total de proteína da dieta. Porque o nosso corpo ele também pode aproveitar bem a proteína vegetal, principalmente as proteínas das leguminosas, né? Então, por exemplo, os estudos mostram que a soja, ela tem um perfil nutricional, né, que é próximo das proteínas de origem animal, tá? Então, a soja é uma proteína de boa qualidade também. Das fontes vegetais, a soja é a proteína de melhor qualidade. E aquela ideia de que soja reduz testosterona, aumenta estrogênio, pessoal, isso não tem embasamento, certo? Então a soja é uma proteína de qualidade também, que pode substituir, por exemplo, proteínas de origem animal. Então quando você vai montar uma dieta, você tem que contar a proteína do feijão também, a proteína no arroz tem pouca proteína, mas você tem que contar a proteína dos alimentos de origem vegetal também, tá? Porque o corpo aproveita essas proteínas. Às vezes as pessoas me perguntam assim, precisa contar essa fonte proteica? Sim, o teu corpo conta. O aproveitamento, em alguns casos, pode ser um pouco menor do que a proteína de origem animal? Pode. Mas o corpo aproveita bem, sim, as proteínas de origem vegetal. Tanto que não tem nenhum embasamento para dizer que um vegano teria que comer mais proteína. Alguns pesquisadores, alguns estudiosos acham que se for usar para um vegano, seria usar um pouquinho a mais de proteína, né? Então, tipo, em vez de usar 1,6, poderia usar um pouco mais, 1,8. Mas não tem nenhum embasamento aí sobre isso, né? De que realmente o vegano precisaria comer muito mais proteína do que o onívoro, tá? Então, a questão é que o vegano é um pouco mais desafiador, né? Para algumas pessoas, às vezes, combinar, porque os alimentos de origem vegetal, eles, além de proteína, muitas vezes eles têm mais carboidrato, né? Enfim. Então, mas essa recomendação aqui é geral, tá? Considerando fontes animais e fontes vegetais.